Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos dar início aqui ao estudo do livro O Kybalion e vamos falar da primeira lei hermética, né? Vamos entrar nas 7 leis herméticas, dando início aqui hoje, no vídeo de hoje, com a lei do mentalismo, a primeira lei, que é a lei do mentalismo. Então vamos lá, primeiro ter uma noção do que fala o Kybalion sobre a lei do mentalismo. O princípio do mentalismo, o todo é mente, o primeiro axioma, o todo é mente, o universo é mental. Então esse princípio contém a verdade de que tudo é mente, explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sobre tudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais. É espírito, é incognoscível, é indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal, que nada mais é do que nós aprendemos a conhecer como Deus, o Criador, nós que estamos aqui, né, que nascemos dentro de uma religião, que somos praticantes ou não de uma religião, mas que não somos ateus, temos a noção de Deus, do Criador. Então, essa noção, esse princípio do mentalismo traz para nós que o universo é mental, que tudo está contido dentro da mente do Criador, da mente do todo, que seria todo o universo, ou todos os universos. Dessa forma, aqui, pelo que explica a lei do mentalismo, tudo está contido dentro da mente do todo. Aí fala dessa seguinte forma: todo mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência, ou seja, nós todos e tudo que conhecemos como sendo o universo nada mais é do que uma projeção mental do Criador. Isso não significa que nós e tudo que existe não existe de uma forma geral. Porque veja bem, o que nós temos, o que nós criamos, por exemplo, o próprio computador que está aqui na frente, o nosso celular, enfim, um simples marcador de livro. Alguém teve a ideia de fazer esse livro aqui, de criar esse marcador a partir de um livro ou do celular, enfim. Isso, o que significa? Que nada disso existe? Que nada disso é real? Mas eu estou pegando, tudo aqui é tangível para mim, eu estou segurando esse celular, eu estou na frente de uma câmera, eu tenho um computador, enfim, tudo. O que isso significa? Que primeiramente alguém teve a ideia, está contido na mente, ou seja, eu mentalizo que eu quero fazer um celular que seja, ou um aparelho que seja assim, assim. Então, desde a pessoa que criou o primeiro aparelho até todos os outros que vieram depois, aperfeiçoados. Então, aquele aparelho faz tal coisa, eu quero criar um que me traga um outro benefício, seja um aplicativo, seja, enfim, tudo o que nós criamos, desde aquilo que nós conseguimos segurar na mão, até aquilo que nós utilizamos dentro do celular, como os aplicativos e tudo mais, tudo isso foi criado dentro da mente de alguém. Mas existe, é tangível, nós utilizamos, alguns nós pegamos, outros nós vemos e conseguimos utilizar. Então, isso não significa que todos nós, que nós não existimos, que o universo não existe. Significa apenas que tudo está contido na mente, ou seja, a mente do Criador, nesse caso o todo, gerou todas essas criações mentalmente
e fisicamente, entre aspas, né? Porque tudo é um princípio de energia. Então, tudo existe dentro dessa energia criada pela mente do todo, que é o Criador. Então, seguindo aqui nessa explicação, em cuja mente vivemos, movemos e temos nossa existência, nós participamos, tudo existe dentro da mente, porque o que é o todo? Nós iniciamos nas religiões antigas com a noção de um Criador tangível também, de um Criador físico, um homem, né, musculoso, barbudo, tanto é que existe aí a figura de Zeus da mitologia grega, que é o mais próximo que nós conhecemos por Deus, que seria aquele homem extremamente musculoso, de barbas brancas e cabelos brancos, cacheados, ou aquele da Capela Sistina, né, que está com o dedo se aproximando de Adão, que é a sua criação, enfim, alguém. Então nós, inevitavelmente, quando pensamos num Deus, pensamos em um ser, mas o Criador não é um ser. O Criador, Deus, que nós manifestamos e rogamos como nosso ser supremo, não necessariamente é algo físico, não necessariamente não é algo físico. Por isso é que estamos contidos na mente. Então aí já tem toda a explicação referente à existência do Criador, a existência de Deus, não como um ser humano, né, obviamente, mas como uma energia pura e simples que cria tudo a partir ou seja, a fonte criadora, a partir de algo como a mente, né? Uma mente criadora, mas de uma forma absolutamente abrangente, que está em tudo e ao mesmo tempo tudo está nele. Então essa é a explicação mais lógica, que é como fala aqui, né, que todas as coisas criadas, né, a criação mental do todo sujeita às leis das coisas criadas, e aí fala que nele nós vivemos, nos movemos e temos a nossa existência. Em Deus eu vivo e me movo, né? Parece que esse trecho consta em Atos. Nós vamos ver aqui. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e a aplicar o mesmo princípio para a sua felicidade e adiantamento. Bom, então está bem claro aqui falando que, tendo consciência dessa lei, ou seja, que tudo é criação mental, todas as pessoas habilita o indivíduo, como diz aqui, a usar prontamente a usar essa lei do universo ao seu próprio benefício, né? A sua felicidade e ao seu adiantamento. Então nós podemos usar essa lei mental em nosso favor. Nós vamos encontrar tudo isso também lá no livro de Ouro de Saint-Germain, que fala tudo isso. Então, o que o Caibalion já está nos dizendo aqui é que sim, nós devemos ter consciência disso e aplicarmos isso em nós mesmos, sabermos que se tudo é mente, se nós somos uma criação da mente do todo, tudo pode ser utilizado ao nosso favor. Nós também podemos aplicar essa lei e a partir também da nossa habilidade mental em criar as nossas coisas. Então eu lembro que eu trouxe aqui já um trecho do livro do André Luiz, que ele falava dos co-criadores, eu não lembro bem a expressão agora, mas os co-criadores de um grau maior e de um grau menor. O de um grau maior são aqueles já tão elevados que já co-criam planetas, sistemas, tudo mais, que são
os mestres, enfim, todos aqueles ao nível de Jesus. E nós e os co-criadores que estão assim, ombro a ombro com nós, que criamos a nossa realidade. Então, André Luiz também traz isso. É incrível como a gente se afasta disso por questões puramente doutrinárias. Então, de uma forma geral, todas as religiões, de uma forma geral, pregam essa questão da dependência. Nós aprendemos a sermos dependentes. Então, no princípio, era aquela dependência que vinha dos comandantes ali, né, do clero ali muito grande, que trazia para nós essa dependência de que só eles eram os intermediários entre a humanidade e Deus. Então eles tinham aquele poder de castigar, ou de absolver, ou enfim, de condenar o inferno pela excomunhão, enfim, todas essas questões. Mas ainda hoje, nós ainda temos isso, porque é a questão da confusão que se faz com o termo humildade. Uma pessoa humilde associa-se a pessoas que, por exemplo, de poucos recursos financeiros. Então, a humildade que se fala dentro das religiões, as pessoas, muitas vezes as pessoas que estão lá aprendendo e muitas vezes as pessoas que estão lá praticando, ensinando, trazem esse sentimento de que temos que ser, não precisamos pensar alto, querer outras coisas que sejam no âmbito material. Sim, Jesus falou, procurai o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Então, o que isso quer dizer? Para nós não nos distanciarmos de Deus, para nós não termos por exemplo, os nossos bens materiais como nossos deuses, como o apego, para nós entendermos que existe algo além da vida material. E nós já sabemos disso, como André Luiz, vou citar aqui mais uma vez, que não sabia, que era absolutamente, embora tenha sido um médico de muito sucesso e tenha trazido muito benefício para a humanidade, ele tinha para ele apenas o lado material, do sucesso financeiro, do bem-estar, da educação, que é maravilhoso e que correspondeu à vida que ele teve na Terra, mas ele não teve essa preocupação em saber que existia um outro lado, então ele não procurou saber. Então o que está escrito no Procurai o Reino de Deus é isso, você saber que existe algo além, que existe você estar sempre conectado com esse outro lado do nosso eu superior, da divindade que existe em nós, ter uma religião se você se sentir bem, não ter uma religião se é a sua escolha, mas ter a espiritualidade dentro de você. Isso é vivenciar o reino de Deus. O resto lhe será acrescentado. Por quê? Porque você está vivendo de acordo com os princípios e sabendo dessas questões aqui do mentalismo, você consegue criar o seu ambiente para a sua felicidade, tanto material quanto harmônica, em termos de saúde, em termos de convivência ambiental mesmo, e também a sua elevação, como diz aqui, né? O seu adiantamento, ou seja, também crescer, também materialmente, mas crescer espiritualmente, como ser humano, ser um ser humano melhor, progredir em todos os âmbitos da sua vida, seja material, financeiro, quanto pessoal, espiritual, como ser humano, se tornar um ser humano melhor, trazer aonde você está inserido um contexto melhor de vida, não só material, mas de entendimento, de pensamento, não largando
o conhecimento da parte espiritual também, porque faz parte do todo. Então, tudo isso é o que está escrito aqui e é o que Jesus veio a dizer também na questão do procurar o reino de Deus e tudo mais lhe será acrescentado. Então, finalizando aqui a leitura do princípio do mentalismo, diz assim: o estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. O que isso está dizendo também? Nós empregamos de maneira casual, ou seja, às vezes nós utilizamos a lei mental sem nos darmos conta disso. E eu vou me citar aqui como exemplo. Eu já falei aqui para vocês do meu tratamento, do problema na vista, né? Que eu faço um tratamento que é a aplicação de injeção intravítrea, que chama, que é dentro do olho. Eu tomo umas injeções mensais dentro do olho e juntamente com esse tratamento eu fui também fazer o tratamento espiritual dentro de uma casa espírita. E já há muito tempo que então a aplicação da injeção é de 3 em 3 meses e eu faço uma avaliação. Eu já fiz 6 aplicações e hoje eu fiz a segunda avaliação. Há muito tempo o médico espiritual já disse para mim, diz isso constantemente para mim, que é impressionante a forma como eu evoluí, como o meu olho se curou. Porque ele falou, é a fé que você tem. Ele até chegou a dizer para mim que gostaria que todos os pacientes que ele atendia lá tivessem a fé que eu tenho da minha cura. E hoje eu fui na avaliação médica e o meu médico, não, obviamente que ele não sabe que eu faço um tratamento espiritual, não tenho que falar isso para ele, mas ele ficou surpreendido, extremamente surpreendido. Ele falou várias vezes o quanto ele se surpreendeu com a evolução do meu tratamento e com a resposta que o meu organismo deu a esse tratamento. Por que isso? Porque eu acreditei que eu ficaria curada. A princípio, eu me assustei, obviamente, fiquei com medo, mas eu absorvi, né? Eu incuti a ideia de que o que quer que acontecesse não me prejudicaria. Mesmo que eu viesse a perder essa visão, eu ainda teria outra. Isso não prejudicaria minha saúde, minha integridade física de uma forma geral. Eu não morreria por conta disso. Então eu coloquei isso dentro de mim e daí para frente tudo que veio foi só lucro. Então eu fui procurar os meios, ou seja, é a resiliência. Eu tive a resiliência daquilo que estava me acontecendo, mas eu não fiquei parada. Eu fui procurar nas fontes que eu poderia fazer esse tratamento e de todas as formas eu consegui uma evolução muito grande. E hoje ele já não suspendeu, porque faltam só 3, mas ele espaçou já o tempo das aplicações e praticamente foi uma alta que eu tive hoje. Ele só não finalizou por aí, porque a medicação ela tem que ser finalizada gradualmente. Então, finalizar de uma hora para outra poderia vir a ser prejudicial. Então, ele espaçou o tempo. Então, isso foi uma atitude mental. Quantas vezes nós utilizamos no nosso dia a dia aquela questão de, nossa, estou com uma vontade de comer tal doce, e aí de repente alguém chega e traz um doce daquele jeito para você, enfim. Coisas mínimas, bobas, você fala, nossa, eu estava pensando nisso, que legal, que gostoso e tal. E aí você não entende que isso foi a sua ação mental. Você não valoriza, na verdade, que foi a sua ação mental. Mas você tem que valorizar cada pequena conquista. Quando você começar a valorizar cada pequena conquista, nossa, eu pensei nisso e deu certo, então olha, eu estou conseguindo realizar isso.
você consegue ir também aumentando gradualmente o seu poder, a sua capacidade de realização mental. E é isso que ele fala aqui. O estudante ainda não sabe aplicar inteligentemente, embora empregue de maneira casual, ou seja, seja inteligente. Cada casualidade que você encontrar que deu certo, aquilo que você pensou, pense que foi uma realização sua, e aí começa a praticar inteligentemente. Você vai conquistando cada vez mais. E aqui, com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. É a mesma coisa. Então, com a chave mestra, eu sei que eu tenho esse poder e eu vou conseguir, eu vou conquistar. E vai trabalhando pouquinho em pouquinho, não é de uma hora para outra, nada acontece de uma hora para outra. E de repente pode vir a ter o famoso salto quântico, né? Que a pessoa de repente tem uma guinada e tudo começa a acontecer. Mas aquilo se deu porque de pouquinho em pouquinho você foi trabalhando essa sua capacidade de cocriação, do seu poder mental. Aqui, continuando, ele fala assim, este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria. Ou seja, o que é isso? A empregabilidade da força, da energia e da matéria. A força mental na energia, porque tudo é energia ao nosso redor, tudo que nos rodeia, nós somos energia, tudo que nós vemos é energia condensada e ao nosso redor existe toda a energia, toda a força magnética, tudo que existe ao nosso redor. Então a força mental trabalhando com essa energia é capaz de materializar tudo o que nós queremos. Óbvio, não é estalando o dedo. O materializar não é se formar como uma impressora 3D. O materializar é fazer com que aquilo chegue até você, ou fazer que você tenha os meios de ter aquilo, de obter aquilo. Então, eu não vou materializar dentro da minha casa um sofá novo, uma TV nova, um carro novo na minha garagem, na porta da minha casa. Eu vou materializar pela minha força mental, através da energia que nos rodeia, os meios de obter tudo isso que eu desejo, que eu quero. Aí ele fala assim, um velho mestre hermético escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. E estas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, o domínio é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. O que são as portas do templo? As portas do templo é uma forma figurativa, é a realização, é o abrir, o bater e abrir-vos-á, que Jesus também falou. Você vê como está tudo relacionado. Mas o Kybalion foi escrito em 1908, claro, mas tudo que está aqui não foi o autor que inventou. Isso foi trazido dos ensinamentos herméticos de milênios antes de Cristo. Então, quando Cristo veio, ele trouxe os mesmos ensinamentos, em outras palavras, bati e abrir-vos-á. Foi entendido erroneamente, e não tão erroneamente assim, nós podemos entender que foi puxando a brasa para sua sardinha, foi ensinado erroneamente que o bater e abrir-vos-á é o
botar o seu joelho no chão e implorar, pedindo, 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 ou ir nos templos literais de oração e tudo mais, e pedir e dar dízimos e, enfim, fazer todo o possível para obter as coisas, enquanto que a verdade aqui do universo, segundo as palavras sábias aqui, olha, a natureza mental do universo, aquele que compreende a natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. Qual é a natureza mental do universo? Tudo é mente, o universo é mental, tudo está inserido na mente do todo, tudo é mente, a força da mente. Se nós somos o princípio inteligente da criação divina, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então significa que temos a mesma capacidade mental de criarmos a força, a energia e a matéria. Força, energia, matéria. Força do pensamento, da capacidade da criação mental, utilizando a energia ao nosso redor, criando a matéria. E o universo é feito de força, energia e matéria, energia e vibração, como já disse o Tesla, tudo é energia, tudo é vibração. Então nós temos que aproveitar essa nossa capacidade mental, que somos o universo, fazemos parte, nós não fazemos parte, nós somos. Esses dias eu ainda estava vendo um documentário maravilhoso na Netflix chamando Explorando o Desconhecido, a Máquina do Tempo Cósmica. É sobre o James Webb, aquele telescópio maravilhoso lá que foi enviado, né, em 2020, acho, 2021, não lembro bem, que foi para a máquina do tempo, porque ele foi, parece que 3 bilhões de anos, né, ver as estrelas dessa época. Então, assim, eu não sei nem explicar para vocês o tamanho da intensidade que é esse documentário. Assistam porque é maravilhoso. E aí tem aquelas galáxias que são chamadas de alguma coisa da criação, parece que é maravilhoso, é maravilhoso. E nós somos formados, nossos ossos, nosso sangue, tudo que contém em nós é formado pela mesma matéria contida naquela galáxia da criação que eles chamam assim. Gente, me perdoem que eu não sei explicar direito isso daqui, mas é maravilhoso, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. É maravilhoso. Então, tudo isso mostra para nós que nós somos o universo. Então, se o universo é mental, nós também somos mentais. Nós também temos a capacidade de criar da mesma forma. Nós somos feitos pelas mesmas partículas. Então, é isso que nós temos que ter esse conhecimento. Isso que diz aqui nas palavras desse sábio. Aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. Então, é só, fazendo um trocadilho, mentalizarmos este preceito e utilizarmos ao nosso favor, criando o nosso ambiente de paz, de felicidade, de crescimento material, espiritual, de crescimento também como seres humanos, porque, como disse Jesus, buscai o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de cada um de nós, porque nós somos partes da criação, nós somos o princípio inteligente, nós somos a centelha divina. Então o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Nós temos essa capacidade de criarmos tanto quanto o Criador. Não no nível, como disse André Luiz, daqueles que já estão lá em cima criando galáxias, criando planetas, criando sistemas, mas aqui ainda no nosso nível, criando o nosso ambiente. Então, o nosso ambiente de paz, assim como por isso que dizem que o inferno ou o céu é criação de cada um de nós. A saúde, a doença é criação de cada um de nós. Então, nós temos essa capacidade. Nós fomos criados para entendermos que somos incapazes. E
isso tudo é uma grande mentira. Cada um de nós é uma parte integrante do universo criativo, do universo mental, da mente do próprio Criador. Então, nós temos a mesma capacidade ainda no nosso nível, no nosso patamar existencial. E como diz aqui, utilizarmos para nossa felicidade, para o nosso adiantamento, significa quanto mais evoluirmos, melhor e mais vamos criar. Então vamos procurar o nosso reino de Deus dentro de nós, sendo seres melhores, seres humanos melhores, vivendo de acordo com as leis divinas e de acordo com as leis do universo. Temos essa capacidade do mentalismo, então vamos utilizá-las ao nosso favor e ao favor do nosso ambiente, porque todo aquele que sabe tem a obrigação de auxiliar e de ensinar. Então, é isso que eu estou procurando fazer aqui, sem me considerar sábia de forma alguma, mas assim, trazendo o meu ponto de vista, trazendo o meu entendimento, para que nós possamos crescer juntos. É isso aí, gente. Então, esse foi o nosso assunto de hoje, a primeira lei das 7 leis herméticas, a lei do mentalismo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curta, compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E por hoje eu vou finalizando aqui. Muita paz, muita luz a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!